Eu vou bater um papo com Paulo Vinícius Zaquello. Ele que é um sorocabano de coração e que ganhou o mundo. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dele. Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, Manuel. E você? Estamos indo firme e forte e vivendo aí nesse tempo difícil, esse tempo de pandemia. Paulo, conta para mim, onde é que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital, e vim para Sorocaba. Minha família veio para Sorocaba quando eu era muito novinho, eu tinha 3 anos de idade. Então, eu cresci em Sorocaba a vida inteira. Sua vida foi em Sorocaba e a sua família se instalou em que bairro aqui da cidade? A gente morava na Vila Progresso. Na Vila Progresso. E você estudou aqui na cidade aonde? Eu fiz escola pública em Sorocaba desde o começo. Eu fiz, na época, nem sei como é que chama hoje, a Penso, a escola pré-primária. Depois eu fiz a escola Ezequiel, Machado Nascimento, ali na Vila Progresso também. Depois, então eu fiz da primeira à oitava série na Ezequiel, aí eu fui fazer colegial no Fernando Prestes. E fiz 2 anos no Fernando Prestes, aí como eu queria fazer vestibular, eu acabei saindo para fazer curso pré-vestibular para entrar na faculdade, aí depois eu acabei mudando para São Carlos, onde eu fui fazer engenharia. Você se formou em engenharia também na Universidade Federal de São Carlos. Isso, engenharia de computação. Você sempre quis ser engenheiro de computação? Quando você era pequeno, você já estava brincando aí com as coisas da época ou você pensava em ser alguma outra coisa antes? Cara, eu queria ser engenheiro, eu queria trabalhar com computação. Eu cresci numa época que computador era uma coisa meio rara, né? Mas meu pai, eu lembro que meu pai comprou um PC XT, e era um PC assim, eu acho que o pessoal ninguém vai saber o que significa isso hoje. Mas era um computador com tela verde, muito limitado e tal, mas aquilo ali me deixou muito impressionado. Na época eu lembro que meu pai, tipo, ele vendeu um carro para comprar um computador. E desde aquela época eu comecei a fuçar, e eu cansei de apagar arquivos do meu pai, e cansei de fazer bobagem. Eu sempre fui muito curioso. Mas aquilo de mexer com computador, na época joguinho, a edição de texto, comecei a programar um pouquinho. Então, desde que me conheço por gente, assim, talvez uns 10 anos de idade, eu já estava pensando em trabalhar com computador. E você começou seu curso na Unicamp, mas você preferiu o UFSCar, né? Na verdade, eu entrei na UFSCar e na Unicamp, eu estava meio em dúvida qual fazer, acabei ficando na UFSCar. E as duas excelentes universidades públicas, que formou um engenheiro de computação renomado. Mas antes de você contar essa sua trajetória profissional, eu quero que você fale para mim uma coisa. Em 96 aconteceu uma coisa inesperada na sua vida, né? Uhum. Sim, eu estava na UFSCar, na faculdade. Naquela época eu jogava basquete, jogava time de futebol da faculdade, então eu tinha um certo preparo físico bom. E eu estava jogando basquete e eu tive um AVC. E um AVC que me deixou paralisado por um ano, lado esquerdo totalmente paralisado, não conseguia andar, não conseguia mover o braço. E, a base de muita fisioterapia, muito apoio dos amigos, trazendo matéria para eu estudar, meus pais me dando muita força, acabei conseguindo voltar aos movimentos, e depois de um ano eu estava andando, depois de uns 2 anos e pouco eu estava com quase todos os movimentos bem recuperados. Então foi um período assim foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito, para mim mudou muito minha cabeça, para entender o que realmente é importante na vida. Você tinha quantos anos nisso? Eu tinha 20. 20 anos. E nesse momento que você teve o AVC, você ficou com medo de morrer? Nunca fiquei, não. Mas é que também assim, nunca, é um negócio que eu não senti dor nenhuma. Eu fui atendido, eu tive o privilégio de poder ser atendido por ótimos médicos, ótimos hospitais. Então eu acho que, né, acho que os médicos não entendiam bem o que era. Essa questão do AVC em jovem, ela sempre foi uma coisa muito, ainda hoje é um pouco desconhecida, né? Mas para mim nunca me passou pela cabeça que poderia morrer. Eu acho que talvez até teve uma chance real, mas
para mim, eu sou muito positivista, eu sou otimista, então eu sempre vejo o lado bom das coisas e desde eu fiquei paralisado, mas mesmo assim eu falava assim, vou passar por essa, vou sair, vou fazer fisioterapia, e eu sabia que cedo ou tarde ia resolver o problema. Você, depois de tudo isso, você, obviamente, no meio entre uma fisioterapia e outra, a sua paixão pelo computador continuou, né? Sim, sim, eu consegui fazer fazer fisioterapia 4 horas por dia, então era bastante intensivo. E na minha na UFSCar mesmo tinha um curso de fisioterapia muito bom, muito renomado, então eu acabei fazendo fisioterapia na própria universidade. E aí, como eu te falei, eu fiquei uns 4 meses em casa de cama, mas meus amigos de Sorocaba que faziam UFSCar comigo traziam matéria, então eu consegui tocar a matéria e consegui me formar sem perder, sem atrasar o meu curso. Você se formando, você já começou a trabalhar na área, né? Conta um pouquinho desse seu começo, dessa empreitada, dessa sua carreira de Uhum. sucesso. Eu me formei e logo em seguida fui trabalhar na IBM em São Paulo. E trabalhei na IBM por 2 anos, depois na Telefônica, sempre na área de software e um pouco na área de redes também. E, e depois, depois de uns 3 anos, 4 anos formado, eu fui trabalhar na HP, onde eu fiquei por 10 anos. Então, A HP, que é uma gigante de impressoras, né? a HP, eu trabalhava na HP numa área também de software, era em São Bernardo do Campo. Entendi. Esse período todo de aprendizado, você ficou lá na empresa, você estava feliz, Uhum. firme e forte trabalhando, mas você resolveu também empreender, né? Sim, uma paixão que eu sempre tive foi cinema. Sempre amei cinema. E em 2003, eu e meu sócio, a gente resolveu montar uma locadora de vídeo. Então a gente montou uma locadora de vídeo lá no hipermercado Extra da Santa Rosália. Montamos uma locadora bem grande, chamava Prime Video. E ficou essa locadora era a minha paixão. A gente chegou a ter uma segunda sede em Piracicaba, chegamos a ter quase 30 funcionários entre as duas lojas. E era bem legal, porque a gente selecionava filme, a gente ajudava com compra, recomendação, adorava recomendar filme para clientes. E essa locadora abriu em 2003 e ficou até final de 2013 aberta. Então, foi bem legal, foi uma experiência bem bacana mesmo. Para quem não sabe o que é videolocadora, era o Netflix do passado. Você tinha que É, sair de casa é, e alugar. é, é curioso, né? Porque quando eu abri a locadora, a gente ainda tinha VHS, fita, né? E depois a gente começou a DVD, Blu-ray, e depois, quando eu entrei no Google, que a gente vai falar daqui a pouco, mas quando eu entrei no Google, eu entrei na área de filmes e TV também. Então eu falei, pô, saí da área de DVD, agora entrei na área de streaming de filmes. Entendi. Daí, quando você fechou a locadora, você resolveu, em 2014, dar uma guinada na sua vida e ir embora, né? É. Isso foi interessante, porque eu estava na HP, sempre tive trabalho da HP e a minha locadora também em paralelo, trabalhando. Cheguei até a montar também uma startup no Brasil, um comércio eletrônico de restaurantes. Chegou a dar um certo resultado, mas acabamos fechando depois. Mas eu estava na HP num emprego muito bom. Eu estava numa posição boa, gostava do meu time, mas eu estava com um problema que estava me incomodando, que não estava aprendendo mais nada. Eu achava que todo dia eu ia para o trabalho e era sempre fazer mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e me incomoda um pouco não estar aprendendo. E, eu lembro que teve um momento que eu estava em na época eu estava morando em São Paulo, e eu fui pagar a minha última prestação do meu apartamento. E aí eu paguei a prestação do apartamento, saí do banco e falei, pô, e agora? O que vai ser minha vida? Vai ser comprar um novo apartamento? Minha vida agora vai ser pular de dívida em dívida, de apartamento? E eu falei, pô, e se eu desse uma guinada e fosse estudar, voltasse para a escola? E aí eu falei com a minha esposa, falei, vamos sair para estudar, né? E ela adorou a ideia, a gente veio para os Estados Unidos, onde eu vim fazer meu mestrado aqui em Stanford.
Você fez mestrado em Stanford, que você já tinha essa ideia de ir para os Estados Unidos ou você tinha algumas outras opções? Não, eu não tinha desejo de morar nos Estados Unidos, mas eu tinha muito interesse em estudar numa escola top de linha. Eu queria estudar numa escola de Stanford, acho que é uma das melhores universidades de business do mundo, né? E eu sentia que era uma coisa, competência que me faltava, que era saber sobre negócios, saber sobre. Eu montei alguns negócios na minha vida, mas eu nunca acho que eu nunca fui muito profissional na gestão, né? E aprender um pouco mais sobre liderança e tudo mais. Então, eu tinha interesse em aprender numa escola que fosse referência mundial. E na época eu me candidatei para Stanford e para MIT, aqui também aqui nos Estados Unidos. E eu acabei escolhendo estudar em Stanford. Em Stanford, você conseguiu um emprego, uma coisa que hoje em dia tudo é Google. Como é que você foi parar no Google? Terminei meu mestrado na verdade, o Google me achou pelo LinkedIn. Eu nem entrei numa vaga, eu não tinha nem terminado o meu mestrado ainda, o Google já tinha me chamado para conversar, né? Então, o processo todo de entrevista no Google levou 4 meses quase, entre entrevistas, avaliação de currículo, tudo mais. Eles me encontraram, eu fui trabalhar no Google na área de, como eu falei, de filmes e TV. Então, o Google tem uma seção de streaming de filmes, né? Que você pode alugar filmes assim como Netflix, Amazon Prime, né? E eles me acharam porque eles estavam procurando uma pessoa que tivesse exatamente com um perfil parecido com o meu, alguém com um perfil de engenharia, com conhecimento em business, então pegaram por causa do meu mestrado em Stanford, e também alguém que tivesse vivência na área de filmes e TV. Então, acho que aquilo foi uma conjunção de fatores que fez com que me encontrassem. E daí você começou a sua carreira no Google. Em 2016 você conseguiu o seu green card, né? Sim. É interessante porque eu entrei no Google em 2015 e depois que termina o mestrado aqui, mestrado nos Estados Unidos, você tem um ano a mais de visto, que é como se fosse um visto de estágio, para você exercer seu aprendizado. Então, eu entrei no Google com esse visto de estágio, que era válido por um ano. E depois de um ano, o Google me tentou conseguir o meu visto, um visto de trabalho para mim, mas o visto de trabalho aqui nos Estados Unidos é uma loteria. E eu não fui sorteado na loteria do visto. E aí aconteceu que o Google me mandou para Londres, fui trabalhar de Londres, no escritório lá da Inglaterra, fiquei um ano e meio por lá, e aí eu voltei para cá como transferido internacional, expatriado. E quando eu voltei para cá, meu processo de green card já estava rolando já e cheguei 2 meses, estava com o green card na mão. Sua vivência em Londres, a terra da rainha, como é que foi? Cara, eu e minha esposa, a gente ficou apaixonado por Londres, porque a gente gosta muito da cidades maiores, né? E Londres é uma cidade, é uma metrópole, mas ao mesmo tempo muito fácil de locomover, você não precisa de carro para nada, então eu adorei a experiência de viver em Londres, de não ter carro, foi a primeira vez na vida adulta que eu não tive carro. Foi muito legal, só ônibus, metrô, trem, né? E como a gente sabia que o nosso período em Londres ia ser meio curto, a gente abusou. A gente ficava viajando pela Europa, pegava trem, pegava avião, e era tudo muito barato, viajar internamente lá. Então foi uma época que a gente viajou bastante, a gente conheceu vários países, mas eu também adorei a cultura de Londres. É uma cidade muito, muito heterogênea, muito que abraça a diversidade. Eu achei bem legal mesmo. Foi uma experiência bem, bem mágica. Paulo, e hoje você mora no Vale do Silício. Só situa aí para quem não sabe o que é o Uhum. Vale do Silício. Primeiro, o que é o Vale do Silício? É interessante. Eu sempre achei que o Vale do Silício só uma termo fantasia, mas na verdade o Vale do Silício é uma faixa na Califórnia que do sul, que é uma cidade que se chama San José, até uma outra cidade que chama São Francisco.
que é a São Francisco, que as duas cidades são um pouco maiores, cada cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes. E no meio entre essas duas cidades, tem uma faixa, quase no litoral, litoral da costa oeste americana da Califórnia. E entre essas duas cidades, tem várias cidadezinhas pequenas, bem pequenininhas. Tem Mountain View, Palo Alto, Cupertino. Então, tem várias cidadezinhas muito pequenininhas, cidades com 15, 20 mil habitantes. Só que nessas cidadezinhas pequenininhas tem empresas gigantescas. Então, nessa faixa, você tem Google, tem a Apple, tem Facebook, tem Twitter, tem a Microsoft, tem... as maiores empresas de tecnologia do mundo estão nessa faixa geográfica. E essa faixa, então, entre São José e Vale do Silício, São José e São Francisco, é o que eles chamam de Vale do Silício. Mas realmente uma faixa, na verdade, com várias cidadezinhas que você não sabe onde começa uma e termina a outra. Eu moro numa cidade que chama Mountain View, que é onde é a sede do Google. Uma cidade bem pequena. A impressão que se você sai na rua aqui, a impressão que dá é uma cidadezinha subúrbio mesmo. Cidade interior, bem interior do Brasil. Mas é isso, são cidades pequenas, só que com muitas empresas de tecnologia, e essas empresas atraem gente do mundo inteiro. Então é uma região que tem gente da Europa, da Índia, da China, do Brasil. Então é bastante variada a região, o pessoal que mora por aqui. Paulo, você é um menino que saiu aqui da Vila Progresso, de Sorocaba. Você imaginava que um dia você ia estar trabalhando uma das maiores empresas de tecnologia, que é a Google, morando nos Estados Unidos, no Vale do Silício? Olha, eu sempre gostei tanto do Brasil, que eu nunca tive esse desejo de falar, quero morar nos Estados Unidos. Mas eu acho mas eu sempre tive esse plano de estudar bastante e de continuar aprimorando, né? Então, nesse aspecto, sempre era bastante para mim. Eu queria muito realmente estar nesse Everest do mundo de tecnologia, né? Sempre foi uma coisa que me apeteceu bastante. E eu fiquei surpreso como foi a progressão natural. Não foi uma coisa que era o meu objetivo final, mas estudar e se formar e querer desenvolver sempre acabou me trazendo aqui naturalmente. Foi uma coisa, ao mesmo tempo, coisa que eu gostaria muito, que eu queria muito, mas também que não era um objetivo de vida. O Google, tanto o Google quanto a Facebook, e o Twitter, o Instagram, eles são redes, são ferramentas maravilhosas de comunicação, de tudo. O Google, o mundo está dentro do Google, então o que eu quero pesquisar, eu digito ali no Google e o Google me dá milhões de opções. Como que você avalia essa evolução tecnológica gigante que a gente teve, principalmente aí nos últimos 10 anos, o quanto cresceu? Antigamente você não imaginava que eu poderia estar aqui falando com você em Sorocaba e você aí no Vale do Silício falando comigo. Como você vê essa evolução tecnológica que teve nos 10 anos? É fantástico, né? Quando eu fiz engenharia de computação, eu estudava por livro. Então, a gente sempre teve um certo atraso, quando a gente podia saber de tecnologia mais recente, tudo muito difícil, a informação era complexa, era difícil de encontrar, né? E eu acho que o Google tem um papel fantástico nessa transformação, porque foi quem conseguiu agregar todo esse infinito de informações que existem e deixar acessível a qualquer um. Realmente, eu acho, olhando em retrospectiva, quando eu comecei a mexer com computador, e hoje eu vejo que o que a gente tem hoje é uma coisa, parece ficção científica mesmo, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito positiva que eu vejo como a sociedade cresceu de informação, de conhecimento, e ao mesmo tempo a gente também tem que gerar perguntas sobre para onde a gente está indo como sociedade, né? Porque ao mesmo tempo que tem todo esse mar de informação, também tem o mar de desinformação, né? Então é um paradoxo da tecnologia, que ela ao mesmo tempo traz coisas maravilhosas e também traz coisas que a gente tem que se preocupar como sociedade. Mas, no geral, eu acho que eu sou sempre fã de mais informação e de mais
tecnologia, eu acho tudo isso fantástico. Não sei se você pode falar, mas o que a gente pode esperar para o futuro, principalmente agora, em tempo de pandemia, que está tendo esse isolamento social, que o hábito está mudando muito mais rápido do que mudou. O que o Google já está preparando para a gente para os próximos anos? Eu acho que eu não só tem coisa que eu não posso falar, mas tem muita coisa que simplesmente eu não sei, porque o Google, na verdade, são vários Googles, né? Google tem a área de pesquisa, tem a área de fotos, a área de e-mail, então é muito difícil de falar. Mas eu vejo coisas como realidade aumentada, é uma tendência que cada vez a gente vê mais sobre isso. Antes falava sobre realidade virtual, hoje fala sobre realidade aumentada, que é você pegar o seu tablet, seu celular, e você consegue inserir objetos ou ver informação virtual integrada com a realidade. Isso pode ajudar bastante em educação, pode ajudar bastante em planejamento, design de máquinas e automóveis. Então, tem várias aplicações. Eu acho que realidade aumentada é uma das coisas interessantes que estão acontecendo. Eu acho que a inteligência artificial é uma coisa que está em franca progressão e cada vez mais inteligente. O Google é um dos líderes nessa área também e segue investimento pesado, né? Então, eu acho que o que a gente espera da tecnologia é que muitas das coisas que hoje são repetitivas, manuais, acabem sendo feitas por máquinas. E também, até na área de games, hoje em dia a gente está falando em games, aqui na região dos Estados Unidos a gente já fala sobre isso, sobre game via streaming. Então, assim como você tem Netflix, você também pode ter um game que você não tem um console. Você tem só um controle que fala com a TV e recebe como se fosse uma Netflix a tela do game. Então, tem muita coisa interessante vindo por aí. Mas mas é que eu acho mais interessante que está acontecendo depois dessa pandemia, que tá terrível, é como está tendo uma mudança de filosofia sobre a própria forma de trabalhar. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando de casa faz 4 meses. A gente deve ir provavelmente até o final do ano trabalhando de casa, home office, meio isolado. E está se falando já, hoje, não só o Google, mas todas as empresas de tecnologia que mais de ponta estão falando já em passar mais tempo em casa, com a família, um trabalho talvez menos estressante. Então, talvez a gente, além da questão tecnológica toda, essas empresas aqui, elas costumam, elas influenciam muito as práticas mundiais. Então, o Google foi a primeira empresa, por exemplo, que tinha a fornecer comida de graça. Então, chocolate, Coca-Cola, comida, tudo à sua vontade. E as empresas aqui começaram a copiar. E pelos Estados Unidos inteiros já começa a ter essa tendência também de escritório que privilegia o bem-estar do funcionário. E eu vejo isso acontecendo no mundo inteiro. Eu vi isso acontecendo em Londres, eu vi isso na empresa no Brasil também, já adotando esse tipo de prática. Então, eu acho eu estou curioso para ver como que a pandemia talvez tenha um efeito positivo no bem-estar dos trabalhadores, da forma nova de trabalhar a partir de agora. Porque, como você disse, agora a gente tem essa questão do videoconferência virou uma coisa muito, muito padrão, né? Hoje em dia todo mundo está falando com videoconferência, então já se ficou padronizado de as pessoas fazerem reunião por 15, 20 pessoas fazendo por reunião virtual. Era uma coisa que até antes talvez fosse um pouco mais restrito. E essa também é uma das áreas que eu acho que eu vejo muita evolução. Como que vai trazer o escritório para sua casa e privilegiar a qualidade de vida das pessoas. Projeto seu para o futuro. Você está aí bem empregado, bem baseado, você e a sua esposa aí nos Estados Unidos, mas tem aquela saudade do Brasil, tem vontade de voltar para cá? Eu
Eu sempre adorei o Brasil. Eu sinto muita saudade da minha família, dos meus amigos. Então, eu tenho uma relação umbilical com o Brasil que é difícil de reduzir. É, eu acho que só que ao mesmo tempo eu tenho que pensar muito a questão de profissional e também de evolução constante. Eu acho que o Brasil eu acho fora talvez o aspecto de violência que existe no Brasil hoje, que é uma coisa que me deixa um pouco preocupado, mas no Brasil em geral acho que é uma qualidade de vida ótima. Só que eu não vejo no Brasil desenvolvimento de indústria ou de setores de empresas que vão fornecer esse tipo de desafio que eu consigo ter por aqui. Então, eu acho que pelo menos num prazo de alguns, talvez 10 anos, eu não penso em voltar. Quem sabe se o Brasil retomar um caminho de crescimento e prosperidade, se de repente não começa a gerar mais tecnologia e daí começa a atrair mais gente de volta para o país. Para a criançada que está começando agora, quando eu falo criançada, eu falo esse foi dos 15 anos para baixo, que estão essa próxima geração que já está vindo, o futuro, se eles quiserem um bom emprego, é procurar uma área de tecnologia? Eu acho que não importa qual seja o seu emprego, você dominar a tecnologia vai te fazer bem. Você pode ser um advogado, você pode ser um médico, ou você pode ser um engenheiro. Mas você saber, por exemplo, programar, você saber como as coisas funcionam mais a fundo, além só de ser um usuário, isso desenvolve, aumenta, melhora o desenvolvimento cognitivo da criança, você mexe com áreas do cérebro que a gente não é muito acostumado. Então, assim como é importante todo mundo aprender uma língua, a segunda língua, aprender artes, é muito importante a pessoa também aprender tecnologia, aprender programação, eu acho. Porque aquilo vai te abrir a sua cabeça de o que você pode fazer no mundo. Então, eu acho que as criançadas, hoje em dia, tem um acesso à tecnologia que é inacreditável. Então, é muito fácil hoje alguém falar, vou começar a programar. Antes, no meu tempo, eu tinha que pegar um livro desse tamanho, pegar um computador que pesava 50 quilos e era caro para fazer algum tipo de código. Hoje em dia, você pega um celular, um tablet, um computadorzinho que é barato e sai programando. Tem informação vasta, informação no YouTube, no Facebook, no Google, então a informação está aí para ser usada. Eu espero que eu acho que a criançada que tiver essa exposição à programação, à tecnologia, tende a desenvolver melhor e tende a achar ter boas oportunidades de emprego no futuro. Falando em futuro, para a gente encerrar, o que o Paulo espera, você que já viu tanta coisa nessa sua carreira, tantas transformações, o que você espera para daqui 10 anos? Como que o Paulo vai estar daqui 10 anos? Como você imagina o Paulo? Cara, 10 anos é tão longe, né? 10 anos, porque eu tô nos Estados Unidos faz 6 anos e parece que tanta coisa aconteceu e que 10 anos é até difícil de pensar, mas eu acho que eu tenho uma veia empreendedora que ainda me está pulsando aqui. Então, eu acho que eu tenho muita a desenvolver ainda no Google, nas coisas aqui, talvez aprender, fazer mais cursos, aprender mais, mas tenho uma vontade eu tenho vontade de me aposentar para trabalhar mais. Tenho vontade de um dia falar, vou me aposentar porque agora eu quero trabalhar. Eu sei que não faz muito sentido isso, mas é que eu queria, eu gostaria de poder retomar alguns projetos de empreendedorismo, seja de startup, seja voltado a entretenimento, eu gosto muito de educação, então eu gostaria de talvez fazer alguns projetos relacionados à educação. Então eu gostaria disso. Talvez daqui a 10 anos eu gostaria de me ver, se eu falar, tocando um projeto que é relacionado à educação infantil ou, por exemplo, programação para crianças, uma coisa que eu gostaria muito de estar fazendo. Paulo, obrigado. Obrigado mesmo. Sorte aí nos Estados Unidos, sorte no Vale do Silício. Se cuida do coronavírus, que a situação aí nos Estados Unidos está difícil, igual a nossa.
A gente vai tocando mais. Tá legal. Um grande abraço, Manuel. Obrigado pela conversa. Obrigado.